Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação. E antes de mais nada, um recado aqui, porque o Mind Asset está quase batendo os 10 mil seguidores lá no Spotify. Então, fica aqui um pedido para você, se você ainda não segue o podcast lá na nossa plataforma, aperta o follow e contribua para a gente atingir essa marca. E bom, falando mais sobre a prateleira de fundos listados da Itaú Asset, a gente já conversou aqui sobre os fundos de infraestrutura, sobre os FIAGROS, que são ligados ao agronegócio, e hoje o assunto é fundo imobiliário. E para falar mais sobre esse mercado, sobre as perspectivas da gestão e tudo que a Itaú Asset vem trazendo nesse sentido, hoje eu conto com a presença da Tatiana Catalã e do Felipe Bilha, que são gestores de portfólio aqui na Itaú Asset. Então, Tati, Felipe, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Obrigada, Clara. Obrigada a todos. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então, vamos começar, né? Antes de mais nada, antes da gente falar sobre performance, destaques aqui e perspectivas para o mercado, eu queria que a gente desse um overview da prateleira de fundos imobiliários da Itaú Asset, né? Quando a gente olha um pouquinho historicamente, né? O primeiro fundo lançado lá no final de 2022 foi o Tempus, o TMPS 11. Agora a gente já tem o ICRI 11 e o ITRI 11, que é o nosso recente lançamento. Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa visão e de quais são os diferenciais de cada fundo. Legal. Acho que começando pelo Tempus, né, que foi nosso primeiro produto, era um momento super difícil para lançar fundo imobiliário, né? Então a gente ainda estava com taxa de juros bem altas e os preços dos ativos no mercado também bem depreciados. Então a nossa intenção foi justamente criar um produto que gerasse bastante valor para o investidor, buscando o ganho de capital, que era algo que a gente tinha menos aqui no mercado, né? O fundo imobiliário, ele sempre muito focado em renda. Então a gente lançou um produto inicialmente menor, com um diferencial de ter prazo determinado em busca de ganho de capital. Então a gente via as cotas super depreciadas e queria buscar essas oportunidades para o investidor, né? Ele, apesar de ser listado e ter rendimentos mensais, ele traz essa parte de ganho de capital, que hoje aí representa quase 30% do que a gente distribui desse fundo. E depois o ITRI é o nosso multi-estratégia, né? A gente pode investir em todas as classes de ativos no segmento imobiliário, de acordo com o nosso cenário, tanto macroeconômico como micro, de cada uma das teses e dos setores. E ele tem um padrão de veículo mais comum, então ele é listado, ele é um fundo perpétuo, onde a gente vai focar bastante em geração de renda e ter dividendos o máximo ao longo do tempo, gerando uma estabilidade e previsibilidade para o cliente. E por fim, o ICRI ele fecha, né, a prateleira de fundos imobiliários da Itaú Asset. Como a Tati comentou, os 3 fundos hoje eles somam mais de 1 bilhão de patrimônio e eles têm estratégias que se complementam. Então, diferente do Tempus e do ITRI, que são fundos que combinam aqui diferentes classes de ativos, o ICRI ele é um fundo que busca investir, né, como o próprio ticker já diz, apenas em CRIs, então certificados de recebíveis imobiliários aqui, voltados para o financiamento do mercado imobiliário nas suas diferentes formas. Então, seja em uma operação para o financiamento de obra, envolvendo uma laje corporativa, um galpão logístico, um retrofit em um prédio, um loteamento, não só no segmento imobiliário, construção civil puro, como também pela pluralidade de produtos que nós temos, a gente consegue estar olhando esse tipo de operação em outros segmentos também, mas ainda dentro do imobiliário, tanto agronegócio quanto operações envolvendo um pouco de infraestrutura, mas que estão relacionadas ainda ao produto, fazendo essa parcela de crédito que não fica somente no ICRI, ela também complementa aqui o portfólio do Tempus e o portfólio do ITRI, sendo um fundo que busca entregar aqui um retorno acima da inflação, então indexado aqui, papéis indexados à inflação, buscando trazer esse ganho de juros real para o investidor. Uhum. E aí, a gente ainda vai conversar sobre a sinergia aqui, Sim. né, de toda a mesa de crédito estruturado e como vocês conseguem se beneficiar dessa gestão do portfólio como um todo. Mas falando do mercado de fundos imobiliários, né, quando a gente olha para o número de investidores nesse segmento, a gente vê um crescimento super acentuado de uns anos para cá, e eu queria entender, na visão de vocês, a que vocês atribuem
essa busca por esse tipo de investimento, né? Como é que o mercado se desenvolveu aí ao longo desses anos? Assim, se a gente olhar de 2018 para 2019, a gente cresceu quase 200% em número de investidores, né? E a gente estava ali com um patamar de juros bem baixo, né? Entre 6,5% e 5%. Depois de 2019 para 2020, a gente teve mais um crescimento de 80% no número de investidores. E nos últimos anos, quase 25% a 30% de crescimento no número de investidores, batendo agora, no final de maio, quase 2.700.000 CPFs na Bolsa investidos em fundos imobiliários. E cada vez mais essa classe de ativo tem se democratizado e virado mais popular pela facilidade que é investir neste segmento via fundo imobiliário. Então, acho que antes de ter essa classe, os investidores que fossem aplicar em imóveis, né, precisavam dispor de um valor mais alto. Você precisaria, em busca de um imóvel, precisaria ter ali um trabalho para gerir esse imóvel, gerir a propriedade, investir, alugar. E via um fundo imobiliário negociado em bolsa, você pode fazer isso com um investimento infinitamente menor, né? Então, a partir de R$10 uma cota, ou a partir de R$100 uma cota, ter uma exposição muito mais diversificada a vários ativos, ter uma exposição diversificada a segmentos. Então, via um fundo imobiliário, você pode estar exposto aí a shoppings, escritórios, aluguel residencial, galpões logísticos, e tendo uma gestão profissionalizada por trás, né? Então, quando você faz isso via uma cota de FII, você tem aí toda uma equipe focada 100% naqueles ativos, de modo a valorizar ele o máximo possível. E aí, por fim, sem contar o benefício fiscal de receber aí o dividendo isento de imposto de renda, diferente de quando você faz aí a receita de aluguel de um imóvel, né? Então, é muito mais fácil, é muito mais diversificado, você corre menos risco e ainda conta com profissionais que passam 100% do tempo dedicados a isso. Então, eu acho que isso traz aí bastante benefícios para essa classe. E aí, somado, né, a um crescimento de gestoras, de número de fundos também, novas ofertas vindo ao mercado e novos segmentos, né? Eu acho que também tem uma parte importante aqui, de como isso fica democrático, né? Eu acho que, como a Tati comentou, o acesso aos investidores, né, a um fundo imobiliário com uma cota de R$10, uma cota de R$100, permite que você consiga, né, não precisar ter aqui grandes reservas para você tá exposto a um ativo real. Então, como a Tati falou, está exposto a um segmento de shoppings, a um segmento de lajes corporativas, de escritórios, com um valor financeiro desembolsado menor, isento de imposto de renda, né? Então, eu acho que esse crescimento, eu acho que ele ainda vai ser muito grande ao longo dos próximos anos. Eu acho que tem bastante coisa ainda para acontecer para tornar esse investimento cada vez mais acessível e popularizar essa classe que tem uma série de benefícios do ponto de vista de composição de portfólio da carteira das pessoas físicas e também do ponto de vista de tributação, que é algo que é bem importante no longo prazo, esse ganho de capital via dividendo aqui, isento. Eu acho que tem um fator muito importante aqui para os investidores. Com certeza. E aí, já puxando um pouco o seu gancho, Felipe, falando de perspectivas, né, para o mercado. A gente falou um pouquinho de como ele se desenvolveu, do interesse da pessoa física também por essa classe de ativos, que traz inúmeras vantagens, como a gente está abordando aqui. E olhando para frente, o que a gente pode ver de perspectiva para o cenário? Bacana. Nos patamares atuais de juros, eu acho que o mercado de crédito ele continua ainda bastante atrativo. Nós temos visto aqui esse patamar de taxa de juros permite ainda um ganho bastante elevado quando a gente fala, né, de fundos de crédito, né, sejam eles aqui fundos imobiliários voltados aqui para o mercado de crédito, permite com que os investidores ainda tenham um retorno bastante elevado. Então, o cenário é bastante positivo ainda para a indústria continuar captando nessa classe de ativos. Por mais que a gente tenha aqui uma queda de juros, quando a gente consegue precificar aqui boas operações, a gente tem percentualmente do CDI um ganho cada vez maior, né, à medida que a taxa de juros cai, percentualmente do CDI, como você travou esse spread numa taxa de juros elevada, o percentual do CDI, quando essa taxa de juros cair, ainda vai ficar bastante elevado, o que é muito atrativo aqui para os investidores. E nesse momento atual de juros alto, é bacana comentar que ele nos permite precificar aqui operações
a patamares aqui bastante atrativos. Então, no momento que nós estamos vivendo atualmente, para a composição da carteira aqui de crédito imobiliário dos nossos fundos, nós temos visto boas operações aqui de crédito, a patamares de retorno bastante atrativos, muitas vezes sem correr riscos aqui acima do que a gente está propondo, né? Mas sim por uma questão de spreads elevados, né? Então, o prêmio que a gente está tendo por essas operações, esses spreads estão aqui em uma taxa de juros elevada, o que permite que as taxas das operações saiam a precificações muito atrativas. Então, o momento é super positivo aqui para o setor e a gente entende que tem boas oportunidades no mercado atualmente. Eu acho que o mercado foi também nesse quesito, né, se desenvolvendo muito de acordo com o que os fundos e os investidores queriam, né? Então, quando a gente olha o crescimento dos fundos de crédito imobiliário, como o Felipe está comentando, a gente tem visto a indústria se preparar para isso, né? O ano passado, a gente teve quase 19 bilhões de ofertas, sendo que 40% disso foram ofertas de fundos de crédito. Com o cenário atual que a gente tem de juros um pouco mais elevados até do que a gente esperava inicialmente, a gente acredita que ele vai ser mais uma vez um setor que vai se beneficiar do ponto de vista de juros altos, talvez a inflação um pouquinho mais alta, e os investidores vão se beneficiar disso também. Então é uma busca por essa classe de ativos que faz com que ele tenha aí uma performance mais positiva até mesmo no mercado secundário. Então, alguns fundos que hoje no mercado secundário ainda negociam com algum tipo de desconto, provavelmente devem fechar esse gap no momento que eles vierem com dividendos um pouco mais altos, advindo desses indexadores também um pouco mais altos. Então, a gente está com uma perspectiva bastante positiva para esse segmento mesmo no mercado imobiliário. Legal, legal. E aí, falando um pouco também sobre a ótica do investidor, uma das métricas que são mais utilizadas aqui, né, para avaliar também a atratividade é o valor patrimonial frente ao valor de mercado, né? Então, a gente vê a dinâmica da negociação da cota propriamente, mas também tem essa métrica que é fundamental para o investidor. Então, queria que vocês compartilhassem aqui um pouco de como vocês veem essa dinâmica também. Legal. Acho que vale fazer uma pausa assim para dar uma explicação sobre esse valor patrimonial versus valor de mercado, segregando um pouquinho o que a gente chama ali de fundos de tijolo versus fundo de papel, né? Então, fundos de papel é o que a gente classifica ali como os fundos que investem em crédito ou em CRIs, ou até que investem em outras cotas de fundos de mercado, né? Os FOFs ou os multi-estratégias, ou hoje em dia já os hedge funds imobiliários, como a gente chama, muitas vezes investem em cotas de fundos imobiliários também. Então, esse tipo de fundo, a marcação a mercado deles, ou o valor patrimonial, é o próprio preço de tela, né? E a própria marcação dos títulos. Nos fundos de tijolo, o valor patrimonial, ele vem de um laudo de avaliação daquele imóvel, daquele galpão logístico, daquele shopping, e ele é reavaliado anualmente. E ele é reavaliado com base na receita futura que ele vai gerar. Então, existe aí uma diferença entre essas duas classes. Nos fundos de papel, a gente vê que eles normalmente negociam com pouca diferença versus valor patrimonial. Já no fundo de tijolo, muitas vezes ele negocia com muito desconto, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje de juros um pouco mais altos, né? Então, a gente provavelmente vai passar aí ao longo desse ano por um momento em vários fundos de tijolo, tendo reavaliações positivas nos laudos de avaliação, uma vez que as receitas estão melhores do que o ano passado. Então, a gente tem vários fundos de escritórios que antes estavam vagos, hoje já estão ocupados, ou que estão com preços de aluguéis mais altos do que eles estavam há 1 ou 2 anos atrás, e que devem ter esses laudos de avaliação revisados para cima. Por outro lado, a gente está vendo o mercado corrigindo esses preços muito forte. Então, na nossa visão, a gente deve ter aí nos próximos meses um gap, né, uma distância grande de valor de mercado para valor patrimonial, que vai atrair bastante alguns investidores e gera bastante oportunidade no nosso ponto de vista para esse segmento.
Óbvio que tem aí uma questão de timing, né? Que aí acho que entra muito a nossa gestão ativa. Muitas vezes o investidor sozinho não quer correr este risco ou analisar este ponto e fica muito focado ali no rendimento mensal. E aí acho que é nosso trabalho antecipar, às vezes, esse movimento para pegar ali num médio prazo, nem que seja numa parcela menor dos nossos fundos, essa possibilidade de ganho de capital olhando um horizonte maior, que vai se refletir lá na frente, né? Acho que só, se me permitir, fazendo aí uma analogia ao que a gente fez no Tempos. Naquele momento, ninguém queria um dividendo de 7%, 8%, com juros a 11%, mas ele fez com que a gente gerasse aí um retorno de quase 20% em um ano, dado o nosso investimento num momento de cotas muito depreciadas. Então, acho que é esse trade-off, né, entre o momento de curto prazo de rendimento versus o real valor desses ativos que atraem a gente a entrar muitas vezes em momentos de correção de preço tão forte. Perfeito, perfeito. E aí, você trouxe também uma grande característica da mesa de crédito estruturado, que é justamente esse foco na gestão ativa e na busca por boas oportunidades de investimento, né? Então, aqui os fundos são compostos também por diferentes segmentos dentro deles, né? Focando bastante no diferencial da diversificação. Então, queria que vocês trouxessem também na prática como é que funciona essa dinâmica da construção aqui do dia a dia da gestão. Bacana, Clara. Esse é um tema muito importante para nós aqui da Itaú Asset, especificamente eu e a Tati, nós ficamos aqui na célula de imobiliário, mas dentro da mesa aqui de crédito estruturado, que faz a gestão aqui dos fundos imobiliários, mas também faz a gestão aqui dos FIAGROS, dos fundos de infraestrutura, a gente tem diferentes camadas aqui que influenciam na gestão ativa. Acho que a primeira delas é a pluralidade de conhecimentos, né? Então, seja do time de imobiliário, seja do time de infraestrutura, do time de agro, o time ele se complementa de uma forma única, não só do ponto de vista da análise financeira das operações, que a experiência do time permite com que traga toda a bagagem para a gente poder avaliar os créditos, os investimentos que nós estamos fazendo, mas também do ponto de vista de estrutura. Um dos DNAs aqui da nossa mesa é participar ativamente aqui da estruturação, nós temos um pouco do DNA jurídico aqui na nossa mesa, fazendo com que a gente participe ativamente da estruturação, garantindo que os nossos clientes, nossos investidores, eles vão ter aqui o melhor produto, não só do ponto de vista de retorno, mas também é importante a gente prezar sempre pelo ponto de vista de estrutura de garantia, para que no momento de estresse a gente tenha o conforto de que tudo está bem amarrado, tudo bem desenhado, né? Então, acho que essa gestão ativa, pensando em diferentes times aqui dentro da área de crédito estruturado se complementando, eu acho que essa é a primeira camada, e a segunda é, mais especificamente, aqui a gente dentro da célula de imobiliário. Então, eu e a Tati, né, olhando tanto do ponto de vista do crédito, quanto do ponto de vista do investimento em um fundo imobiliário, em um fundo de desenvolvimento, no equity aqui de algum projeto, a gente se complementa muito bem. Então, houve ocasiões onde a gente estava olhando alguns projetos na mesma região, onde a Tati estava olhando do ponto de vista do equity para fazer o investimento e a gente estava olhando do ponto de vista da dívida. Então, às vezes, do ponto de vista do equity, pode parecer um pouco mais arrojado, mas do ponto de vista da dívida, traz mais conforto e vice-versa. Então, acho que confiar numa gestão onde ela tem aqui diferentes expertises e dentro da célula ela está transitando, né, entre se é melhor estar posicionado do ponto de vista do crédito, do ponto de vista do fundo imobiliário, do equity, e garantindo que a gente possa alternar entre as classes à medida que o cenário muda, como a Tati comentou. Então, você começar uma alocação com o cenário, você vê uma mudança de cenário que requer aqui um movimento para capturar essa oportunidade de médio prazo, de antecipar um eventual movimento do mercado. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui da gestão ativa, um dos diferenciais do produto e da classe de fundos imobiliários como um todo, onde o cotista e o nosso cliente aqui, ele confia aqui na gestão que a gente possa respirar tudo esse mundo imobiliário diariamente e garantir para ele com que a gente vai capturar o melhor das oportunidades aqui no médio e longo prazo, trazendo aqui o melhor retorno independente das classes. Acho que a gente antecipar esses movimentos faz bastante diferença, né? Então, a gente, obviamente, conta aí com toda a equipe da Itaú Asset para fazer, muitas vezes, o nosso cenário e mudar a rota, né? Quando a gente lançou o ITRI,
por exemplo, no início do ano, o cenário macroeconômico era muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, é nosso dever aqui, com essa gestão ativa que o Felipe comentou, mudar a rota do fundo também, trazer ele um pouquinho mais para um perfil conservador, até que a gente entenda seja um momento adequado para a gente entrar de novo de uma maneira mais forte, por exemplo, nos fundos de tijolo, né? Então, isso que a gente diz aqui como gestão ativa, fazer às vezes um trade menor ou entrar numa posição um pouco menor, pegar alguns investimentos que os outros investidores não estão vendo ou não têm acesso a ele, e o ITRI permite que a gente faça isso em diversas classes. Então, hoje a gente tem crédito dentro dele, a gente tem cotas de FIIs de crédito também, a gente tem ações dentro dele, que na nossa visão tem algumas empresas que também estão muito depreciadas e devem gerar um ganho de capital para dentro do fundo. Então, a gente olha aí um espectro bem grande para a nossa plataforma como um todo. Não, perfeito. Eu acho que a gente cobriu bastante aqui do cenário e da prateleira de fundos imobiliários da Itaú Asset como um todo. E queria terminar perguntando se vocês têm alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando. Bom, acho que eu tenho duas. A primeira é que é um setor assim, bastante dinâmico, gera bastante oportunidade e que, na nossa visão, o investidor deveria ter ele dentro da carteira para diversificar bastante essa carteira. E momentos como que a gente tem passado nesses últimos 2, 3 meses são bastante oportunos para fazer esses investimentos. Então, é uma classe de ativo que tem uma volatilidade muito menor que a Bolsa, 3 a 4 vezes menor que a Bolsa, e compõe muito bem o portfólio na nossa visão. E como segunda mensagem, acho que como Itaú Asset, a nossa intenção é crescer nessa parte, né, nesse segmento. Hoje a gente tem 3 produtos de fundos imobiliários listados e a gente vem trabalhando aí com toda a nossa governança, toda a nossa análise para trazer aí novos produtos para os nossos investidores, obviamente de acordo com o que eles pedem e buscam de nós, e esperamos ter novidades aí nos próximos meses ou anos. Maravilha. Não, e agradecer aqui aos nossos clientes investidores, né, que, como a gente comentou no início, né, uma das vantagens aqui do produto é confiar numa gestão profissional, uma gestão que faz isso diariamente, você delegar um pouco o processo de investimento, né, da pessoa física em si para uma gestão profissional, tanto do ponto de vista da análise de risco-retorno, quanto do ponto de vista da análise de estrutura, de que vai estar ativamente ali defendendo os interesses do cotista. Então, agradecer aos nossos clientes investidores aqui que vêm suportando a Itaú Asset, como a Tati comentou, nesse crescimento ao longo desse ano que passou, onde a gente já pôde avançar com um patrimônio de mais de 1 bilhão em fundos imobiliários aqui. E a gente espera poder crescer, espera poder aumentar nossa prateleira também, lançando diferentes estratégias e ficando agora nesse momento de mercado mais complicado que a gente tem visto, muito atento às oportunidades, a gente tem visto muita coisa boa surgir, né, Tati? Então, a gente está atento, segue aqui buscando as melhores oportunidades para que a gente finalize a alocação dos nossos veículos da melhor maneira possível e garanta aqui um retorno atrativo para os nossos clientes. Então, acho que é agradecer e mais esse momento de confiança. Maravilha. E não esquecendo também que, para todos aqueles que querem acompanhar a performance e os comentários da gestão mensalmente também, Perfeito. A gente disponibiliza as cartas dentro do site da Itaú Asset de cada fundo imobiliário e também o vídeo mensal nas nossas redes sociais e principalmente no YouTube. Então, tem esse caminho também para se informar e estar sempre por dentro das novidades. Então, mais uma vez, obrigada, Tati, obrigada, Felipe, por toparem participar desse episódio aqui com a gente. Obrigada. Imagina, obrigado. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, se quiser saber mais sobre a prateleira de fundos imobiliários da Itaú Asset, basta acessar o link da descrição do episódio e seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais para não perder nada. A gente se vê na próxima.